Agradeço ao senador Exalci Lucas a oportunidade do Concefaz participar dessa audiência, aqui que é a Casa do Povo, a Casa dos Estados, então é muito importante que o Concefaz participe também nessas audiências. E eu agradeço imensamente e vou tratar de um assunto específico, que é o regime específico dos combustíveis. Talvez o mais polêmico, talvez o que tenha recebido uma maior quantidade de emendas por parte dos senadores. Nós temos, atualmente, um regime monofásico para o ICMS de combustíveis, apenas para o etanol anido combustível, o biocombustível, o B100, que são misturados a gasolina e o diesel puro. Então, esses quatro combustíveis, mais o gás liquefeito de petróleo, já estão no regime monofásico do ICMS. E temos também no regime monofásico alguns combustíveis no PIS/COFINS. E esse regime monofásico vem dando resultados, do ponto de vista de melhoria na diminuição da complexidade, no aumento da segurança jurídica, e esse regime específico de combustíveis vem ampliar essa quantidade de combustíveis que serão submetidos ao regime específico. Então, nós temos esse regime, esse modelo monofásico, no qual a incidência é única no início da cadeia econômica e as operações subsequentes, por exemplo, praticadas pelas distribuidoras e pelos postos revendedores, são desoneradas totalmente. Então, há uma concentração da incidência apenas no regime, no início da cadeia econômica, geralmente pela refinaria de petróleo, pelos produtores de biocombustíveis, de combustíveis e também pelos importadores. Os combustíveis serão incluídos pelo PLP 68, quase todos os combustíveis estão lá no PLP 68, inclusive existe no último inciso, como se fosse um guarda-chuva para todo e qualquer combustível que seja autorizado pela ANP, para que ele também entre no regime monofásico. Então, quase todos os combustíveis estarão no regime monofásico. Alguém questiona, mas tem algum combustível que não está elencado, algumas emendas nesse sentido. Bem, alguns combustíveis nem chegaram a ter uma venda nacional, não está ainda no nosso mercado consumidor, então por isso que eles não estão ainda incluídos. Mas assim que eles passarem a ser vendidos de uma forma substancial, vão ser incluídos no regime monofásico por conta desse último inciso que tem no artigo que trata dos combustíveis que serão inseridos no PLP. Tá? Há um impacto muito grande para a simplificação. Já estamos colhendo os frutos da simplificação. A Lei Complementar 192 incluiu esses combustíveis, eu citei aqueles primeiros 5 no regime monofásico do ICMS. Várias teses que estão sendo discutidas no Supremo Tribunal Federal não tem mais, perderam objeto, porque o regime monofásico realmente trouxe uma simplificação em relação ao sistema da substituição tributária que existia antes na tributação de combustíveis. Então, há um impacto muito positivo, inclusive até alguns colegas que me antecederam, o doutor Mozart, se representando a Sindicom, e o doutor Cláudio, representando o Brasilcom, defendem a antecipação do etanol anido combustível no regime monofásico. Eu não estou aqui falando pelos estados, eu não tenho sou um mero servidor da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, mas nós somos muito favoráveis a essa antecipação, porque isso simplifica, porque todos esses, digamos assim, combustíveis que são aqueles combustíveis que representam a maior arrecadação, eles estariam todos no regime monofásico desde o início, já no ICMS. Então, para a mudança do ICMS para o IBS seria menos traumático, digamos assim, porque os contribuintes não teriam que evidentemente, vender mercadorias, venderiam mercadorias que estariam submetidas ao IBS monofásico e o etanol hidratado combustível sendo vendido pelo regime de substituição tributária. Então, haveria uma complicação a mais, talvez essa seja uma emenda interessante. Com relação à não cumulatividade, a não cumulatividade do PLP 68
prevê, a emenda constitucional e a não cumulatividade é plena. As restrições à não cumulatividade são aquelas que todos os IVAs do mundo, os 174 países têm, que é quando você adquire para uso ou consumo pessoal. A aquisição para uso e consumo pessoal em todo o IVA do mundo, logicamente que não vai ser para a atividade da empresa, então não teria direito ao crédito. E com relação à aquisição de combustíveis para revenda, evidentemente que se você tem a concentração da tributação no início da cadeia, nas operações subsequentes, quem adquire para comercialização não vai ter o direito de tomar o crédito porque ele não vai ter débito. É o princípio da neutralidade. Não tem sentido gerar acúmulo de crédito para essas empresas. Por quê? Porque elas vão receber a tributação, o combustível para revender, elas não vão pagar na saída, também não tem sentido ter crédito na entrada. Em todos os regimes monofásicos já é assim. Inclusive, aquela restrição que existe para os demais setores econômicos, que só é permitido o crédito quando houver o pagamento na etapa anterior, essa restrição não vai ter para o combustível. Então, vai ser uma cumulatividade plena. Muitos questionam, não, mas a indústria que adquirir combustível para utilização como insumo, ela vai ter restrição. Não tem nenhuma restrição. Todas as emendas nesse sentido para aperfeiçoar a não cumulatividade não seriam tão necessárias assim em função da previsão da não cumulatividade plena. Se a gente for colocar no PLP alguma hipótese de possibilidade de tomada de crédito, é como se nós tivéssemos que tratar de todas as hipóteses de tomada do crédito. É como uma incidência plena. A partir do momento que existe uma incidência ampla da base de cálculo, no caso do IBS e da CBS, não há necessidade de dizer o que é que incide. Há apenas a necessidade de tratar do que não incide. No caso, o impacto no sistema tributário, maior segurança jurídica no setor de combustíveis, sem sombra de dúvida, vários questionamentos que estão lá no Supremo deixarão de existir em face dessa simplificação. A metodologia da fixação da alíquota de REN, nós temos atualmente, o CONFAS se reúne, estabelece qual será a alíquota de REN que é aplicada a todos os consumidores, né, todas as empresas, todos os contribuintes. Vai ser muito mais transparente, porque vai ser um regime no qual uma metodologia que já está lá no PLP e vai ser submetida ao Tribunal de Contas da União. Então, tanto a CBS como o IBS, na hora da fixação das alíquotas, vão respeitar totalmente aos princípios da anterioridade, né? Vai ser uma vez por ano só que vai ser atualizado, respeitando também a noventena. Então, vai ser uma metodologia muito mais transparente na hora de fixar essas alíquotas. E também tem uma metodologia da atualização que está lá no PLP também. Inclusive, o PLP prevê um longo período, um período de 36 meses. Tem uma emenda, a número 2, do senador Esperidião Amin, que ela aperfeiçoa a regra, estabelecendo que os valores seriam considerados dos últimos 12 meses, em relação da base de cálculo das notas fiscais de consumo. Então, é um aperfeiçoamento. A Casa do Senado, os senadores certamente estão aperfeiçoando o PLP 68 e esse é um exemplo, por exemplo, que vai aperfeiçoar o nosso PLP. Não vou entrar nesses detalhamentos desses créditos, que nosso tempo já está acabando. A questão da sujeição passiva, muito importante. Os contribuintes são os produtores e os importadores. Essa é a estrutura do regime monofásico. A doutora Renata, por exemplo, que representa a Biogás, ela requer que as distribuidoras passem a ser os contribuintes. Mas isso aí, por exemplo, os produtores do gás natural passariam a não ser os contribuintes e os produtores do gás liquefeito de petróleo vai continuar sendo contribuinte do regime monofásico. Talvez isso traga até uma complicação para o setor, principalmente para a fiscalização, tirar a estrutura do regime monofásico, que é sempre para o importador ou produtor. Com relação, 15 segundos. Com relação à responsabilidade por substituição tributária que existe no etanol anido combustível, aqueles 27% que é misturado à gasolina pura, existe essa atribuição de responsabilidade. Os estados queriam que ficasse também para o Bcem, mas os deputados já retiraram e os senadores, por uma emenda, também convalida essa retirada, que é haver só a substituição tributária com regime monofásico para o etanol anido combustível. Com isso, eu agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado pela oportunidade.